eu vou organizar a casa de alguma cliente, algum armário, e normalmente aqueles armários que foram feitos mais antigos, aqueles armários sob medida, eles não têm, por exemplo, eu dou o exemplo desses armários do IKEA, ele tem já aqueles furinhos que você pode levantar ou abaixar, né, as prateleiras. E já aconteceu de eu organizar armários essas casas mais antigas, aqueles armários feitos sob medida, que eles não têm esses pontinhos, eles foram feitos daquele jeito e pronto. Então, para eu modificar a prateleira, para a altura da prateleira, eu já não posso fazer isso. Né? Então, assim, eu aconselho para minha cliente chamar um marceneiro, uma pessoa, porque ele tem que fazer um furo mesmo com a furadeira. Sim. Né? Isso aí já não faz parte mais do meu trabalho. Então, tem que chamar uma pessoa. Dificulta até mesmo o meu trabalho, porque aí o que acontece? Eu tenho que esperar que o profissional chegue e tudo mais. Então, assim, eu acho essa questão desses móveis que você pode modificar, eu acho, assim, maravilhoso. Né? E assim, e isso muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue com o móvel pronto. Né? Então, às vezes, você tem os móveis prontos, que são aqueles móveis que, né, já vem de um catálogo ou de uma empresa, e muitas das vezes isso não acontece nesse móvel. Você não consegue ajustar, né, esse móvel para aquele espaço adequado. Né? E por isso, muitas vezes, a marcenaria sob medida, né, a gente defende essa questão da marcenaria sob medida, porque ela é personalizada. Né? Exatamente. Não tem, você tem ali todo um cuidado, você tem uma atenção, você está ali junto com o marceneiro, junto com o seu cliente, para conseguir fazer esse processo, né? E no final ter um resultado bacana, no final ter um resultado que vai ser adequado para a necessidade ali daquele cliente. E às vezes, quando a gente vai numa loja para ter os móveis prontos, né? Para tentar adaptar um móvel, muitas vezes a gente não consegue fazer da melhor forma possível, né? Então, infelizmente, isso acaba por prejudicar um pouco, às vezes, um projeto, quando o móvel, né, não é sob medida, ou quando a gente tem que ficar adaptando os móveis que a gente conseguir comprar e tal, para poder suprir aquela necessidade do cliente. Sim, né? claro. E aí, assim, voltando aqui ao assunto da ergonomia, né, aquele tema, a ergonomia, ela dentro de um armário, né? Como que a gente pode explicar isso? A cliente tem 1,5 m e eu tô te falando isso porque foi um caso que eu atendi. Eu tenho a minha 1,5 m. Assim, vida real, assim. Ela tinha tipo um pouco mais que 1,5 m, ela era bem baixinha. E o armário dela, quando ela foi para aquele apartamento, já tinha o armário, aquele armário já como que planejado, chama? Né? Planejado, que já era do apartamento. Pela construtora, isso. Isso. E aí ela tinha maior dificuldade. O que acontecia? O varão dos cabides era muito alto para ela. Muito alto. Era muito alto. Então, o que acontecia? Ela tinha uma escadinha do lado do armário. Toda vez o que me acontece muitas vezes. Não, e assim, eu falei assim, aí eu perguntei pra ela, falei, mas vem cá, toda vez que você precisa de uma camisa, uma coisa, eu tenho que pegar a escadinha. Eu falei, tá, mas você imagina a situação, a pessoa tem que sair pro trabalho, tá atrasado, você tem que ficar ali pegando escadinha pra pegar a roupa. Pra poder subir, né? E aí a solução que a gente achou foi essa. Ela chamou um rapaz e ele fez os furos, porque o armário dela não tinha os furos. Então ela chamou a pessoa para fazer aquela adaptação de acordo, usando aí a ergonomia. A ergonomia, a gente né? usou. E aí ela ideal para a idade dela, né? Para a altura dela. Para a altura dela. E aí foi fantástico. Quer dizer, uma mudança pequena, né? Uma mudança relativamente pequena, mas que fez toda a diferença para ela. Toda a diferença no armário dela, com certeza. Ela não precisou mais da escadinha. Da escadinha. Aí não, porque na parte de cima, nós colocamos as prateleiras e ela usou como maleiro, como para colocar caixas, para troca de estação e tudo mais. Então, assim, não é que não foi utilizado. Inutilizado, né? Não. Isso. Foi utilizado diferente, de forma. Isso.
É porque assim, o que que acontece? Muitas das vezes, é isso que eu estava falando antes, na questão igual, por exemplo, no caso, uma construtora. A construtora veio, te entregou o ambiente com um armário padrão. Então, ele seguiu ali a norma básica, a norma Sim. principal, né? A norma mediana, vamos dizer assim. Porque, Uhum. geralmente, na norma principal, eu tenho lá um armário do chão ao teto. O pé direito geralmente é 2,60 m num apartamento, né? Não Uhum. muito mais que isso nos apartamentos novos, né? E então ele vai fazer um armário lá com aquele pé direito todo, 2,60 m, né? Eu tiro aí um rodapé, eu tiro aí 10 centímetros embaixo e em cima, deu 2,5 m. Então ele vai tirar ali 50 do maleiro e vai me sobrar 2 metros para ele vir com o varão e depois vir com as gavetas. Isso é o Uhum. normal. Então, quer dizer, o cabide, o lugar onde eu vou colocar a minha peça, ela vai estar pelo menos a 1,90 m de altura. Mais ou Pois é. menos, né? Uhum. Então, assim, para uma pessoa que tem 1,5 m, que é o meu caso e o caso da sua cliente, toda vez que a gente for pegar uma peça, a gente tem Vai pegar. dificuldade, né? Então, assim, realmente, nesses casos que não somos medianos, somos abaixo da média, nós temos que ter esse ajuste aí na ergonomia, na medida daquele Para ficar espaço. Então, confortável para para ficar cliente. confortável para quem está Uhum. usando, né? Para a pessoa que está É. usando aquilo ali, né? Então, muitas vezes a gente faz esse detalhe. Ah, então eu vou colocar aqui uma prateleira acima, porque aí eu posso colocar as coisas que eu uso menos Uhum. e aproveitar o meu espaço mais abaixo para as coisas que eu utilizo mais, né? Isso. Porque Que assim, é, e hoje. é Ah, desculpa. Não, que é exatamente aquilo que a gente fala muito na organização, que a gente, para nós, Personal Organize, a gente usa dois, duas expressões. A gente fala área nobre e a área de Hum, armazenamento do armário, uhum, uhum. né? Eu não sei se vocês usam essa, eu acho que não, né? Acho que não Não, tem o não, mesmo. não. Então, para a gente é muito importante a gente definir essa área nobre e a área de armazenamento, porque a área Uhum, nobre é a área onde a cliente ela consegue alcançar os objetos, as roupas com facilidade. Então, é uhum, exatamente essa área da abertura da sua mão, né, que vai em cima e que vai uhum, embaixo, toda essa faixa a gente chama de área nobre. E uhum, ali uhum. é Quer que a dizer, gente aquilo vai onde você alcança, né? com facilidade, sem precisar de Uhum, levantar, ficar na ponta do pé, pegar a escada. Então, tudo que você alcança com facilidade, a gente chama de área nobre. E é uhum, nessa uhum. área nobre que a gente fala com as clientes. É ali que você tem que colocar as coisas do uso cotidiano, Cotidiano. Uhum, né? uhum. E aquilo Isso que você mesmo. precisa uma vez por ano, aquelas coisas que usa raramente, aí a gente chama de área de armazenamento, De é onde vai ficar armazenamento, né? armazenado as coisas que usa com Aquela menos. troca, né, Patrícia, de verão, Isso, inverno, né? exatamente. E assim, eu acho super interessante quando a gente consegue trabalhar isso em conjunto com vocês, com o personal, Uhum. né?